Isso a gente está falando do capitalismo. E o movimento de China e outros países que foram para outro caminho, para onde eles estão indo agora? Por exemplo, China que tem o que a gente falou desse planejamento a longo prazo, né? Eles não planejam para 5 anos, eles planejam para 40, 50, 60 anos. Uma boa questão se de fato a gente está falando de um outro regime mesmo. Né? Quer dizer, alguns vão dizer, não, China, por exemplo, é um capitalismo de Estado. Verdade. É um capitalismo de Estado. É um capitalismo onde o Estado ele tem uma função planificadora. Quer dizer, funciona mais ou menos como o capitalismo, do mesmo jeito, mesmo tipo de produção, certo? Só que você tem o Estado planificador. Né? E que me parece uma ideia muito mais precisa. Não é um regime socialista, não tem nada, é muito longe disso. O regime socialista onde todas as empresas têm joint ventures com as empresas, com as maiores multinacionais, onde que é o regime socialista onde, se ele sumir, todo o sistema capitalista desaparece. Colapsa. Tudo ele colapsa. Quer dizer, o grande parque industrial do mundo hoje é a China. Verdade. Né? A China conseguiu criar em 10 anos mais empregos industriais do que toda a Revolução Industrial. 85 milhões. Cara, é um absurdo. É muito impressionante mesmo. Muito impressionante. Os caras saíram da pobreza, da falta. O que mostra talvez uma coisa interessante que é como a ideia de planificação ela funciona de uma certa forma, né? Essa ideia de que você não, vou deixar os agentes econômicos agirem livremente para um país de estatura continental como a China não funciona. Mas voltando para as ideologias, quando a gente tem esse avanço então desse consumo desenfreado, ainda nos 80, anos 90, a gente não vê essa divisão muito clara, né, de extrema direita, extrema esquerda. Por que ela começa nessa crise que você falou? Por quê? Porque tem uma necessidade, tem um sentimento de revanche, de vingança, alguém tá tirando meu emprego, alguém tá pegando as coisas que eram para mim. De onde vem isso? Então, veja, no caso do Brasil, vem do fato também da gente ter saído da ditadura militar no começo dos anos 80. Era muito recente. Era muito recente, né? Então você vai ter uma situação onde vai se impondo a ideia de que governar é constituir grandes coalizões. Tá. Grandes coalizões, grandes consensos. E, na verdade, a história da Nova República é um pouco essa história. Você pode lembrar, os governos da Nova República tinham 15 a 16 partidos. Né? Tinha partidos que é da direita à esquerda. Sei lá, o governo Dilma, por exemplo, que ainda está dentro desse horizonte, a coalizão da Dilma ia do PCdoB até o partido do Marco Feliciano, Partido Social Cristão. Estava tudo na base do governo. E por que é escolhido esse modelo? Porque, bem, primeiro você tem essa ideia do presidencialismo de coalizão. Né? Quer dizer, você não tem um partido que consiga ter a maioria no Congresso. O Congresso brasileiro foi feito para isso. É obrigado a... Você não consegue. A única vez que isso aconteceu foi no começo, acho que 86, quando o PMDB conseguiu a maioria mais um. Tá. Depois isso nunca mais aconteceu. Então você tem que criar essas grandes coalizões, porque são as oligarquias locais que se ajustam a partir dos sistemas de partidos, tal, esse tipo de coisa. Então, com isso, parecia que a política era uma conquista do centro. Você tinha que sair para conquistar o centro. Né? Só que a Nova República ela chega num esgotamento. Mais ou menos por volta de 2013. As grandes manifestações de 2013 são marco disso. Fala, olha, esgotou, não dá para crescer mais nesse modelo, porque o modelo ele travava, entendeu? Porque assim, como? Travava, se você está num grande consenso, você não consegue nem ir muito para frente, nem ir muito para trás. Né? Então, digamos, pegar um exemplo, você tem lá você tem um pessoal feminista que te apoia, que é o aborto. Você tem um pessoal que é evangélico que também te apoia, não quer o aborto. O que você faz? As duas demandas, elas se anulam. Então, o que vira o governo? Você vai tentando gerenciar essa paralisia. Né? Isso valia por todos os lados. Por exemplo, o Brasil, mesmo sendo um país que tinha aplicado políticas neoliberais muito fortes, era um país que das 4 maiores empresas, 2 eram estatais, que era a Petrobras e a BR Distribuidora. Dos 2 maiores bancos, 2 eram estatais, que era o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Esse é um caso único das 20 maiores economias do mundo. A parte a China, que aí é uma outra situação. Mas a situação de capitalismo... E por que acontecia isso? Porque a Constituição de 88 construiu uma espécie de balança, de ponto de equilíbrio frágil, que assim, não vamos aprofundar as transformações neoliberais, mas também não vamos andar muito para o outro lado. Isso durou um tempo. Quando isso entra em colapso, porque as pessoas vão sentindo que você tem um modelo que ele não consegue entregar aquilo que ele promete,
Ele promete que você vai ter uma capitalização da população, que você vai ter cidades melhores, você vai ter mais infraestrutura. Ele não consegue, porque ele tem que responder a várias demandas diferentes. Então o que acontece? Uma parte da população começa a procurar saídas de ruptura. E aí a história do Brasil é uma história onde a extrema-direita ela tem força orgânica, desde os anos 30. Ah, é? Desde os anos 30. Você pega, por exemplo, os anos 30, o Brasil é o país que teve o maior partido fascista fora da Europa. A Aliança Integralista Nacional tinha 1.200.000 membros. Caramba. Se você procurar na sua família, você vai achar um integralista. Se eu procurar na minha, eu vou achar um. Todo mundo que está ouvindo a gente... Qual que era a deles? Era a figura do fascismo nacional. É? Era o fascismo versão brasileira. Né? Então, basta pegar o que eram os textos do integralismo. Todas as ideias fundamentais do fascismo estão lá. Tava lá? Tava lá. E era o maior partido do ponto de vista... nacionalismo... Tinha tudo. Tinha o nacionalismo, tinha essa leitura efusiva, epifânica da história nacional, certo? Então, essa ideia de que não, mas os povos eles se juntam, então não teve o genocídio, não teve violência. Exatamente. Interpretação da história. Uma versão, digamos, epifânica da história brasileira. Sim. Né? Então, essa ideia da grande história nacional. Né? E você tem essa afirmação do modelo produtivista do capitalismo brasileiro, com toda a violência que ele implica, com toda a desigualdade que ele implica. Né? Então, você tem todos os elementos que são constituintes, essa indiferença em relação a setores mais vulneráveis da sociedade, o culto da violência. Né? Todos esses elementos são constituintes da a figura da grande liderança como elemento fundamental da organização do campo político, a desconfiança da experiência de democracia direta, certo? A ideia de que não, você precisa de um governo forte, todos esses elementos estavam lá. Quem era a figura forte dessa época? Plínio Salgado. Tá. Né? Você acha a foto dele, por favor. Que é um sujeito que ele vai continuar na política brasileira. Ele vai ser candidato a presidente na eleição do Juscelino, ele tem 10% dos votos, né? Isso depois do suicídio do Vargas. Tá. Ele vai virar deputado por São Paulo, na época da ditadura militar. Ele vai acabar escrevendo os livros de história da ditadura para a escola, da ditadura militar. Putz, é a visão dele, então. Era a visão dele que ficava, exatamente. Né? E essas pessoas não desapareceram, entendeu? Você não faz assim, 1.200.000 pessoas some no ar. O que mais tinha nessa época, dos anos 30? Tinha... É esse cara? Cadê? É ele? Aqui, ó. Aqui. É ele. Ah, tá. É o próprio. Exato. Você tinha esse partido fascista? Você tinha o partido fascista, você tinha o varguismo, você tinha o Vargas. À esquerda você tinha o quê? Você tinha o PRES, Partido Comunista. Né? Mas, do ponto de vista popular, eles eram mais fortes. Entendi. E eles continuam. Né? Eles vão continuar na ditadura militar e eles chegam até hoje. De uma certa maneira, é importante lembrar disso para falar, não é uma coisa que apareceu do nada. O Brasil, tal como ele se constituiu, ele exige esse tipo de naturalização da violência. Porque o fascismo vem muito, em um dos eixos fundamentais, das experiências coloniais. Toda a tecnologia fascista que você encontra na Europa dos anos 30, campo de concentração, tudo isso apareceu primeiro em guerras coloniais. Campo de concentração foi a invenção dos ingleses na Guerra dos Boers na África do Sul. E também tinha os... exato. Tinha o campo de concentração em Cuba, que era do colonialismo espanhol. Quer dizer, eles importam essa tecnologia. Só que o Brasil é o país que tem a maior nível de violência colonial que a gente conhece. Por exemplo, de todas as pessoas escravizadas na África, 30% vieram para o Brasil. É a maior contingente. Tinha um economista brasileiro que chamava Celso Furtado, que costumava dizer o seguinte: antes de ser uma sociedade, o Brasil foi uma experiência econômica. Isso aqui nasceu como um experimento econômico. Isso não nasceu como uma sociedade. Um modelo totalmente diferente do que aconteceu dos Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo, que era uma colônia de povoamento, você tem toda a razão. E qual que era esse experimento econômico? Era o latifúndio escravagista primário exportador. É assim que começa a sociedade brasileira. Na fazenda escravista. Até hoje a gente vê o efeito disso. Então, quando você começa assim... Essas grandes famílias, oligarquias, até hoje dominando... as relações escravagistas, então... Como foi feito também o processo com esses escravizados depois, né? Não, você tem toda a razão. O processo ele continua. Ele continua. Continua de que maneira? Uma sociedade escravista é uma sociedade que divide as pessoas em dois. Um tipo de pessoa vai ser reconhecido como sujeito de direito. Então, se o cara morre, então você tem toda a comoção, tem todo o luto. O cara foi morto. E o outro tipo de pessoa cai à condição de objeto. É uma coisa.
É uma coisa que você descreve, né? Assim, 15 pessoas mortas na última batida policial em Paraisópolis. É como se tivesse perdido uma coisa. Entendeu? Então é isso, a gente conhece muito bem, porque é a nossa lógica. Lógica da nossa sociedade. Isso vem, você percebe? Quando você começa desse jeito, a sua tendência é continuar da mesma forma. E para os dias atuais, como que a gente está dividindo esse tabuleiro, esquerda e direita? Olha, eu diria o seguinte, a esquerda brasileira ela tá totalmente desarticulada. Só fazendo uma linha do tempo, então, quando o PT chega ao poder, a esquerda chega ao poder, e aí tem aquela PSDB e PT, você coloca como esquerda e um centro-esquerda, ou o PSDB já como direita nesse começo? Não, o PSDB era um partido de direita. Ele tem uma centro-direita? Ele tem uma história, assim, ele começa como uma divisão do PMDB. Ah, é? Ele começa lá em 86, 87 com uma divisão do PMDB. E ele queria se colocar como Partido Social Democrata, quer dizer, uma espécie de esquerda mais liberal, né? No sentido de uma centro-esquerda. E as pessoas que tinham alguns sim, outros não, né? Mas o fato é que muito rapidamente ele vai se acelerando, porque quando ele vira governo, no primeiro governo do Fernando Henrique, ele vira no governo dentro de uma aliança com o PFL, o antigo PFL. Que era? Antônio Carlos Magalhães, que era direita. Era o pessoal da ditadura. Tá. Era o pessoal da ditadura que tinha montado um partido. Né? Entendi. Que teve a ditadura que sustentou até o final e teve a ditadura que saiu um mês antes do final. Né? E a ditadura que saiu um mês antes do final deu no PFL. Né? E aí eles criam uma aliança. E essa aliança, ela é uma aliança que vai recaracterizando o PSDB. E então ele sai do governo já como um partido de centro-direita. Entendi. Né? Então, só que é fato, era um partido de centro-direita que do ponto de vista dos costumes, ele era liberal. Aquela ideia, conservador na economia, liberal nos costumes. Só que o que a gente tem hoje é outra coisa. É conservador na economia e conservador nos costumes. Exatamente. Tá. E aí, quando que com a eleição do Bolsonaro a gente tem uma quebra, então? Aí acelera o processo exatamente de consolidação da extrema-direita brasileira. Qual era esse contexto para o aparecimento do bolsonarismo e dessa direita? Olha, a primeira coisa, esse é um processo que não é só brasileiro, ele é um processo mundial. A gente estava vendo. O que estava acontecendo? Estava vendo no mundo inteiro. O Trump é antes, né? O Trump é antes. Não. 2018, 2020, mais ou menos na mesma época. Tá. Mais ou menos na mesma época. Mas você já tinha extrema-direita europeia que crescia continuamente, na Áustria, na França. E veio de onde? Veio de uma insatisfação com a economia? Vem da onde? Sim, eu diria que com essa crise de 2008, o processo todo se acelera. Se acelera porque o que a extrema-direita diz veja, a conta da crise foi paga pelas pessoas mais pobres. Né? Por que a conta foi paga pelas pessoas mais pobres? Porque elas foram perdendo seus direitos, elas foram perdendo a estrutura do Estado do Bem-Estar Social, elas foram perdendo seus sistemas de proteção, certo? Os hospitais foram ficando cada vez mais precários, a escola foi ficando cada vez mais precária. Por quê? Porque não tem mais dinheiro. Onde é que estava o dinheiro? O dinheiro tinha sido utilizado para salvar os bancos que estavam quebrando. Né? Então você tem 1 trilhão de euros que foi dispensado só na Comunidade Europeia para o sistema financeiro. Esse trilhão faltou em algum lugar. Claro. Né? Então faltou exatamente para essa população. O que essa população começa a entender? Bem, eu preciso de uma outra alternativa. O que a extrema-direita dizia? A gente vai proteger vocês, mas a gente vai proteger vocês. No seguinte, não dá para proteger todo mundo. Não dá para proteger o estrangeiro que veio até aqui, certo? Não dá para proteger esse pessoal, dá para proteger nós. Né? Os americanos, os brasileiros. Exatamente, o resto a gente deporta. Né? Então isso vai ganhando força. Esse cara que está tirando o teu emprego. Esse cara que tá tirando, exatamente, você vai jogando esse jogo clássico do ressentimento. Quer dizer, você não fica com raiva de quem está em cima, né? Você fica com raiva de quem está do lado. Você não olha para cima e fala, não, peraí, esse sujeito ele está me impondo um tipo de precariedade. Não, você olha para o lado e fala, esse aqui ele tá tirando o que poderia ser meu. Esse discurso? Porque, entre outras coisas, porque a esquerda não consegue mais colocar como um discurso universalista. Que é uma coisa do tipo PT, por exemplo? Que era um discurso assim, a gente está aqui para fazer políticas para todo mundo, né? Não só para um grupo, não só para um setor, mas para todo mundo. Né? Mas vem também um pouco da decepção com partidos como o PT, né? Que não honraram o discurso deles, em parte e tal. Sim, porque quando você fala isso, as pessoas esperam e depois elas vão ver qual é o resultado. Dizer, qual que é o resultado? Você realmente criou aquilo que a gente chama de macroestrutura de proteção social? Sei lá, você pegou
capitalizou, tirou dinheiro das pessoas mais ricas e criou um sistema do SUS enorme, né? Então, sei lá, você pegou imposto de grande fortuna e criou um sistema de educação onde agora o sistema de ensino médio é um sistema gratuito. E bom. E bom. Não foi isso que aconteceu, né? Então, quer dizer, as pessoas começam a imaginar... Eles continuaram ganhando muito. Sim, exatamente. Então, o que acontece é as pessoas começam a imaginar, bem, esse modelo realmente não existe, não deu certo. Ele nunca dá certo, não vai dar certo, não tem mais espaço para isso, porque nem você que fala que acredita faz quando você tem o governo na mão, mas não adianta você chegar e falar, não, mas eu tentei, mas de fato não tinha sei lá, não tinha correlação de forças favoráveis, não tinha nada nesse sentido. Porque as pessoas acreditam nisso até um ponto. Depois eu falo, não, mas se for isso, então nunca vai ter correlação de forças, então eu não quero mais saber. Então eu prefiro utilizar uma outra lógica, que é a lógica da extrema-direita, que é um pouco assim, que é a lógica de cada um por si. Cada um por si. Exatamente. É importante que não tenha ninguém que te atrapalhe, é isso. E que não tenha ninguém que seja privilegiado no seu lugar. Então, por exemplo, as políticas para grupos mais vulneráveis é visto como um privilégio. É descrito como um privilégio. Não, esse pessoal está aí, ele tá recebendo uma proteção que você não tem. Né? Políticas sociais para minorias e coisas dessa natureza. Só que então, o que acontece? Essas pessoas de fato... Tá dando para eles, não tá dando para mim. É isso? Só que tem um lado que é verdade. É de fato. Você está deixando várias pessoas em uma situação de descobertas. Né? Descobertas, exatamente. Então elas começam elas veem esse discurso como um discurso meio de última possibilidade, que é um tipo de discurso. Não, então isso, exatamente. Faz sentido. A pessoa fala, faz sentido. Esse é o que é o problema. Que a gente viu nessa última eleição muito isso, né?